tem, mas a gente começa. Não. Porque depois o pessoal assiste, né? Você já tá gravando. Boa noite, pessoal. A gente está começando 5 minutinhos antes, que é para dar tempo de todo mundo se conectar aí. O pessoal já está entrando. Então, boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, conectados, né? E não apenas conectados através da internet, da tecnologia, mas principalmente conectados em pensamento e em sentimento, para que essa nossa busca ela seja mais eficaz, né? Porque unidos somos mais fortes. Então é importante que nós possamos caminhar na mesma direção, né? Unindo o nosso sentimento, o sentimento de querermos aprender, o sentimento na busca de mais conhecimento, de mais compreensão sobre a verdade da vida, para que nós possamos transpor, né, todos os desafios que a vida vem nos colocando. Então esse é um motivo de muita alegria podermos fazer esse trabalho aqui com todos vocês. Espero que vocês estejam curtindo. Convidem os seus amigos, espalhem, né, o nome da casa para que o pessoal entre. Tá todo mundo em casa, né? Então faça uma propaganda aí para que mais pessoas se unam, né, através dos seus sentimentos aqui conosco, para que possamos ser ainda mais fortes, né? E para que nós possamos transpor esses desafios que a vida vem nos colocando, né? Tem uma receitinha bem básica, assim, que eu acho bem importante, que são 3 coisas. A busca do conhecimento, né? E a busca do conhecimento é isso que nós estamos fazendo, nos unindo, fazendo um estudo, fazendo uma boa leitura e ampliando a nossa visão de mundo, né? Nós temos que estar sempre com a nossa mente aberta, maleável, para fazermos diversas leituras, né? Não apenas o Evangelho, que é importantíssimo, é a nossa cartilha, mas fazermos diversas leituras, né, que venham nos trazer mais conhecimento, né, para que possamos agregar. Então a busca do conhecimento é importante, a busca do autoconhecimento. Então o que é o autoconhecimento? É saber quem eu sou, é saber como eu me sinto, é saber quais são os meus pensamentos, conhecer as minhas crenças, saber como que eu vou reagir diante das situações, né? Então, cada vez mais conhecendo a nós mesmos, isso é o autoconhecimento. Então, é o conhecimento e o autoconhecimento, importantíssimo para essa nossa caminhada. E o terceiro é viver no bem, né? Através do conhecimento e do autoconhecimento, nós vamos adquirindo mais compreensão da vida e de nós, né? Como que nós estamos conduzindo a nossa vida. E isso nos dá condições de vivermos cada vez mais no bem. E o que é viver no bem? É cuidar de nós mesmos, nos livrarmos de julgamentos, nos livrarmos de preconceitos, cada vez mais, buscarmos cada vez mais o desapego, né? Porque nós nos apegamos a tudo, nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos a crenças, nos apegamos a pensamentos, nos apegamos a pessoas. Então, com compreensão, com conhecimento, nós temos condições de buscar esse desapego, porque quando nós nos apegamos a algo, nós nos aprisionamos. E só é realmente feliz na vida quem é livre, né? Então,
precisamos buscar a nossa liberdade, mas com consciência, né? Então essa é uma receitinha com 3 coisinhas só que vai nos auxiliar nessa nossa jornada, na busca da nossa ascensão espiritual, que é o grande objetivo da nossa vida, né? Então nós contamos aí com a presença de todos vocês toda semana para se unirem a nós, né, neste objetivo de buscar o conhecimento daquilo que realmente importa. Bom, e dentro deste viver no bem, nós também podemos incluir a prática do Evangelho dentro do nosso lar, né? Que é uma recomendação da espiritualidade, é uma liçãozinha de casa. E você pode ler o Evangelho na sua casa a qualquer momento. Você pode ler todos os dias, não tem problema nenhum. Nada deve ser engessado, né? Nós devemos, como eu disse, ser livres. Então nós somos livres, podemos ler o Evangelho o dia que nós quisermos, buscando conhecimento, né? Buscando o nosso próprio equilíbrio através da leitura. Mas por que a espiritualidade recomenda que nós façamos uma vez na semana, um dia e naquele sempre mesmo horário? Um motivo é para que nós possamos desenvolver e praticar um pouquinho de disciplina, porque a disciplina nos faz bem, alguma disciplina nos faz bem, né? Então é importante, porque se nós não fizermos isso, não marcarmos, nós vamos fazer a qualquer dia, qualquer hora, não vamos nem lembrar se nós fizemos essa semana, se fizemos a semana passada, não é verdade? Sem disciplina a gente se perde no tempo e no espaço. Então, um dos objetivos de nós marcarmos um dia e uma hora é esse, né? Que nós possamos desenvolver uma certa disciplina espiritual, né? E o outro motivo é porque os espíritos benfeitores, eles não são desocupados lá no paraíso, né? São seres de luz, e os seres de luz só conseguem ter luz porque eles trabalham muito pelo bem, né? Então eles são bastante ocupados e eles têm disciplina, né? Então nós precisamos nos enquadrar na disciplina deles, para que eles possam comparecer e nos auxiliar imensamente como eles fazem. Então é importante marcarmos para que eles possam também estar presentes e trazer o auxílio que nós necessitamos, né? Então vamos praticar o Evangelho, que é de máxima importância, principalmente nesse momento, para harmonizarmos o nosso ambiente, para harmonizarmos as pessoas que convivem ali com a gente, né? Estamos precisando bastante desse equilíbrio, então vamos praticar. Bom, já são quase 8h05, então nós vamos dar início. Hoje nós temos o nosso amigo Aidar, que vem nos trazer alguma luz com relação ao capítulo 5 do Evangelho, né? Ele estudou bastante e vem nos trazer aqui os seus esclarecimentos. Então eu convido vocês que desde já coloquem uma garrafinha com água aí perto de vocês, pode ser uma jarra, pode ser um copo, pode ser uma garrafinha, para não esquecer que ao final da palestra nós fazemos o passe coletivo e a irradiação das águas, tá? A fluidificação. Então convido a todos também agora a fecharem os seus olhos para que nós possamos nos harmonizar, para que nós possamos nos conectar a uma dimensão mais sutil, aquela dimensão onde moram os seres de luz, que são seres comuns como nós, mas que já alcançaram uma certa elevação e nos visitam neste momento, aí no seu lar. O seu mentor está ao seu lado, trazendo um abraço, trazendo a sua inspiração amorosa, para que você tenha mais compreensão, para que você veja a vida com mais leveza,
Então vamos fazer uma respiração profunda e suave. Inspire profundamente e solte o ar bem devagar, 3 vezes. E nesta respiração, você relaxa o seu corpo, abranda os seus pensamentos, conecte-se com os amigos de luz que nesse momento está aqui conosco, nos trazendo as orientações de que precisamos, nos mostrando o caminho do amor e da paz. Então, humildemente, nós nos ajoelhamos e elevamos o nosso pensamento até o Pai e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em novas e más tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, com muita serenidade, com alegria e com a mente bem maleável, nós vamos ouvir algumas palavras de sabedoria, de amor. Muito obrigada. Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja, em cada canto, em cada casa, em cada cantinho, nesta segunda-feira, dia 29 de junho. Aqui estamos na Casa Recomeço, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, aquilo que nós nos propomos. Cabe-nos um esclarecimento. Hoje nós teríamos que estar fazendo o capítulo 4 e não o 5, mas devido à nossa companheira Malu ter um pequeno contratempo, nós tivemos que mudar, e ela gostaria de falar sobre esse capítulo 4. Então vamos pular hoje o capítulo 4, vamos falar do capítulo 5, tá bom? E assim, quando nós terminarmos esse capítulo, que é muito longo, a gente volta com o capítulo 4, tá certo? Só para esclarecimento. E talvez a gente não consiga, só numa palestra, comentar tudo sobre esse capítulo, porque ele tem muita coisa aqui. Então, eu fiz um resumo. É um dos capítulos, gente, que, assim, a meu ver, um dos que mais esclarece a nossa doutrina. É um capítulo, assim, do Evangelho. Todos são importantes, mas este, gente, é aquele que, se nós formos ler bem-aventurados os aflitos, se nós formos levar ao pé da letra, a gente fica até achando que Jesus se equivocou nesta bem-aventurança que ele colocou, de bem-aventurados os aflitos. Então eu os convido a fazer, antes que eu adentre aqui aos esclarecimentos, eu acho que eu vou fazer desta palestra, desse aqui, um tipo de uma aula, um tipo de uma live de esclarecimentos. Por quê? É tão importante esse capítulo que eu acho que nós temos que absorvê-lo com bastante cuidado. Então, com isso eu fiz o resumo e para nós melhor entendermos. Mas, acima de tudo, bem-aventurados os aflitos. Puxa vida, que negócio é esse? Será que só os aflitos, aqueles que sofrem, aqueles que são bem-aventurados, os azarados, aqueles que têm tudo errado, são os aflitos? Será que Jesus
ele pôs isso para nós nessa forma tão dura. E muitas vezes, gente, nós colocamos nós espíritas somos taxados que gostamos de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Eu gosto de ser feliz, porém eu tenho que entender aonde eu estou. Eu estou num planeta onde assim exige de provas e expiações. Então Jesus, quando colocou ele veio e colocou essa bem-aventurança, o que ele dizia ali? Que o reinado dele não é deste mundo. Então, se o reino dele não é deste mundo, de qual mundo será? Não é esse material, é o mundo espiritual. Então, tudo aquilo que nós aqui está acontecendo conosco, todas essas situações que estamos vivenciando, desde que nós nos conhecemos por gente, não é só hoje, toda a nossa vida, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que felicidade são momentâneas, são instantes de felicidade que nós temos. Mas, e aí? Como que é isso? Então, esse capítulo, eu repito, ele é um capítulo esclarecedor, é um capítulo que vai nos tirar muitas dúvidas a respeito de que nós somos, do que nós estamos fazendo aqui neste planeta. Enfim, eu vou começar porque é longo e se eu não tomar cuidado, o tempo vai passar e eu não vou conseguir chegar aonde eu quero hoje, tá bom? Eu vou me permitir fazer as leituras para que nós, do resumo que eu fiz, para não deixar passar nada hoje. Eu quero seguir a risca, porque nós começamos, fazemos tudo bonitinho e tal, só que a gente quase não segue o que escreve, Então, eu vou tentar. Vocês me ajudam aqui se eu sair fora da linha, tá bom? Então, vamos lá. Sem muitas delongas, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele começa com um subcapítulo que diz assim: Justiça das aflições. Muito bem. As compensações que Jesus promete vão se realizar na vida futura. Difícil entendimento desta certeza. Então, aquilo que nós iniciamos. As compensações que Jesus promete vão se realizar na vida futura. Então, quer dizer que eu estou no momento preparatório, que eu estou num planeta experimentando as dificuldades para que eu possa colhê-las no futuro. Isso é importante. E nós temos que ter isso como base, gente, porque se nós nos apegarmos somente à matéria, ao momento que nós estamos vivenciando, eu não vou ter esta amplitude de entender o que Jesus nos disse. E se eu conseguir entender esta bem-aventurança, se eu conseguir colocar na minha mente que tudo que eu faço nesta vida ou nas vidas futuras, eu estou conquistando, eu estou lapidando, eu estou aprendendo aquilo que a nossa companheira falou. O estudo, o esclarecimento nos dá o entendimento das nossas dificuldades, nos dá o entendimento das nossas situações que nós não gostamos de facear e nem de viver, mas se faz necessário. E é um momento que eu tenho isso como esclarecido. Se esse momento para mim é ruim, momentos anteriores é ruim, eu devo ter alguma coisa aí que me vai me dar este futuro. E era isso que Jesus nos colocou, que não adianta a gente querer nesta vida ser feliz, ter o que nós precisamos, ter tudo aquilo que eu quero, se eu estou aí em dívidas para recuperar. Então vamos lá. Difícil entendimento desta certeza, sim, mas nós vamos entendê-la aos poucos. Então o que ele diz? Porque uns sofrem mais do que os outros, uns na miséria, outros na riqueza, se nada terem feito para essa posição.
Por que existem essas diferenças? Por que eu estou Aí, ó, essa é a grande pergunta, né? Aquela questão que nós sempre estamos ali. Poxa, por que eu nasci desse jeito? Por que existem ricos? Por que existem pobres? Por que uns são felizes? Então, eu não vou responder aqui, gente. Eu vou conduzi-los a meditar, para que nós possamos entender o decorrer das demais questões aqui. Então, vamos colocar em mente estas perguntas. Por que uns sofrem mais do que os outros? Uns na miséria, outros na riqueza, se nada terem feito para essa posição. Eu não lembro o que eu fiz. Por que né? Vamos lá. Por que para uns nada dá certo e para outros tudo parece sorrir? E outros, né? É incrível, a gente olha para o vizinho ali, nossa, o cara parece que ganhou na loteria, está sempre sorrindo, e eu aqui, numa situação tão ruim, que não é possível. Aí a gente se põe a falar, poxa, o que eu fiz para Deus? E nós vamos culpar Deus, vamos culpar, enfim, eu nunca vou encontrar os meus defeitos. Eu vou ter sempre que estar dizendo, eu fiz alguma coisa para alguém que eu estou merecendo isso. Então Jesus diz assim: as contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. Qual causa? As contrariedades da minha vida. Quais são as causas que eu tenho? Quais são essas causas que me colocam ser justa? Então Deus é injusto? Se eu for considerar apenas uma vida aqui na Terra, eu vou dizer claramente que Deus é injusto. Por quê? Se eu tenho só esta vida para eu passar e ainda passo com tanta dificuldade, com tanto problema, com tanta doença, com tanto sofrimento, que raio é isso? Então, gente, é isso que a gente precisa colocar em mente. As justiças, na justiça das aflições, a gente precisa pensar, o que acontece comigo? Por que eu não consigo as minhas coisas? Por que eu falho ou deixei de fazer certas coisas? Muito bem. Então, feito essas colocações, nós vamos falar sobre as causas atuais das aflições. As causas. Então, eu coloquei aqui, de modo bem resumido, as nossas aflições. Não preciso ficar falando aqui quais são. Nós temos tudo, né? Nós temos mais aflição do que outra coisa. Mas vamos falar sobre as causas. São duas. Uma na vida terrestre, outras não desta vida. Uma na vida terrestre. Então eu não vou ficar colocando a culpa em Deus, ou no santo que não me ajudou, ou no milagre que não aconteceu. Origens dos males terrenos, consequências do caráter e da conduta dos que sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa, vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Eu não dei certo? Por quê? Qual seria a minha culpa nessa minha situação atual? Por que eu não consigo crescer? Por que eu não me dei bem com a minha companheira? Por que eu não tenho um navio, um barco? Por que eu não tenho um carro? Você precisa se né? O que você fez desde quando você nasceu? Ou nos momentos que você estudou quando foi preciso? Você se dedicou àquilo que você estava fazendo? Nós não vamos aqui acusar aquilo que ninguém fez ou deixou de fazer. Eu estou conduzindo, estou fazendo para que nós possamos fazer uma autocrítica de nós mesmos. O que eu fiz para mim mesmo? Então é uma causa terrestre. Não adianta eu falar, bom, eu sou espírita, também tem causas passadas. Calma, vamos lá. Então, deixa eu ticando aqui.
Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem os seus desejos? Quantas pessoas arruinadas pelas desordens, desânimo, arruinadas pela desordem? Eu fui ordeiro com a minha vida? Isso, vamos meditar. Eu fui ordeiro? Eu sou uma pessoa desanimada? Má conduta? Fiz coisas erradas? Ou por não limitarem seus desejos? Os meus desejos foram limitados? Não sei, eu preciso pensar. Eu preciso avaliar o que isso tem a ver com a minha causa de aflição atual. O que está acontecendo? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Isto é um dos casos de falência dos casamentos, casamentos que são feitos com uniões com segundas intenções, para interesses de riqueza. Quantas uniões não aconteceram? Eu não sou feliz com a minha companheira, mas por quê? Você deixou de ceder, você não amou, você deixou de amar. A riqueza que talvez ele ou ela poderiam ter contribuído não era do jeito que eu pensei, ou porque eu não tenho ainda, eu não tenho a condição ainda de tolerar, de compartilhar, de dividir e de entender. Porque se eu não somar não somar aquilo que eu preciso para mim e dividir com a minha companheira, se eu não entender, não vai dar certo. Então, as causas de uma aflição, um mau casamento, que não foi feito pelo amor, não foi feito. E quando sim, falta o entendimento, aí você fala, não, na primeira briguinha do casal, não, vou me separar. Calma, se Deus nos uniu, foi por algum motivo, o motivo da família, e é isso que nós precisamos entender. Se o meu casamento foi por amor, foi seguindo uma tradição, eu tenho que entender as sobrelinhas, o que me deixa às vezes numa condição que não seja boa. Olha para o teu companheiro, para a tua companheira, vamos analisar juntos. Por que esta aflição? Porque eu não sou feliz? Porque eu não tenho dinheiro? Porque me falta dinheiro? Não importa. Existe uma palavrinha no meio disso tudo que chama-se amor. E quando a gente ama, a gente enfrenta tudo e a todos. A gente luta muito por isso, por companheiro, que é da união de um com o outro. E não na primeira dificuldade já está aí se separando. Então, que nós repensemos. É fácil falar, não, meu casamento não está dando certo, não deu certo. Por que não? Eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo um bom marido, eu estou compreendendo a minha companheira está me entendendo, eu estou dividindo. Conversa, vamos avaliar. Isso é importante para nós entendermos o porquê das nossas aflições. Este capítulo nos mostra um futuro. E lembre-se, gente, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra, hoje e agora, tem um reflexo futuro. Quantos desentendimentos, disputas que poderiam ser evitadas com mais calma e menos melindres? Isso, gente, aplica-se em todos os lugares. Quantos desentendimentos, às vezes por uma situação tão pequenininha, a gente chega e desaba com outra pessoa. E meu tempo vai se passando e eu não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá. Eu vou ler. Quantas doenças e enfermidades resultam na imprudência e excessos de toda ordem? Vocês já pensaram? Quantas doenças são causadas por nós mesmos? Quantas enfermidades resultam da nossa imprudência, do modo de eu me alimentar, na forma de eu me vestir? Vamos colocando tudo isso numa ordem para que a gente possa entender as minhas aflições. Bem-aventurados os aflitos, Jesus colocava isso para nós. Eu estou vivendo num mundo de aflições, sim, mas eu tenho que entender, compreender e sair disso. Eu tenho que avançar. Pensando na atual situação desta doença, eu vou conseguir, eu vou ultrapassar isso. Por quê? Faz parte.
Se não fizesse parte disso, nós não estaríamos aqui, estaríamos num planeta melhor. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E mais tarde, ao colherem o que semeara, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e ingratidão deles. Se Deus nos deu os nossos filhos para nós educarmos, para nós colocarmos ele no caminho certo, será que eu fiz isso certo? Será que eu cumpri aquilo que eu tinha pretendido? Puxa vida, minha família, meu filho hoje não sequer me olha no meu rosto. O meu filho caiu aí para uma vida outra, e isso nos aflige. Mas será que foi por Deus? Será que foi a má sorte que eu tive? Então eu remeto a vocês a entenderem que tudo para ter um efeito tem que ter uma causa. E a causa pode ter sido no início da nossa educação. Será que como eu estou educando os meus filhos, como eu os eduquei, será que isso não fez a diferença? Então, esta é a minha sorte, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Será? Será que você deu uma boa educação? Não precisa ter, né? A educação a gente coloca com ética, com respeito, com moral, com religião, e não deixar somente a educação dos nossos filhos para o treino. Os pais têm que estarem unidos no crescimento dos filhos, entenderem as necessidades e não ficar sabendo muitas das dificuldades, às vezes por outras pessoas. A escola hoje, ela educa, né? Ensina, mas não dá a educação que nós precisamos dar para os nossos filhos. Isso é básico, são os pais os responsáveis para que esta criatura, ao chegar na sua maturidade, ela tenha as bases sólidas da religião, da educação, da ética, do respeito. E isso depende muito de nós, pais. Então, se nós chegarmos lá, não podemos falar, meu Deus, o que eu fiz, por que o meu filho não é assim? Por que ele é do outro jeito? Vamos analisar. Aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem a origem dos males que afligem e sintam, se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. As contrariedades, as nossas decepções. Será que eu demorei para entender isso? Há tempo ainda de eu conseguir fazer alguma coisa? Se eu tivesse feito ou deixado de fazer alguma coisa, será que teria dado certo? Nunca é tarde. Nunca é tarde para nós despertarmos. Põe em mente isso. Nós mesmos somos os culpados e não nossa sorte. A providência, o azar, sua estrela, quando na verdade sua má estrela é a sua negligência. Eu estou colocando, essas palavras estão nos remetendo a nós nos avaliarmos. Eu sou o culpado, a minha negligência, a minha forma de ser. Então, se a minha sorte, aquilo que está lá, né? Por que existem gente rica, gente felizes, por que tem todo dito? Tem uma causa, e essa causa está aqui, é você mesmo que está conduzindo. Nós os evitaremos quando trabalharmos em nossos aperfeiçoamento moral e intelectual. Nós os evitaremos quando trabalharmos na moral. É aquilo que a gente vai na igreja, não importa qual seja. Intelectual, inteligência. Para eu conseguir alcançar a moral, ela é importante, a inteligência também. Porque tudo faz parte de um composto na nossa educação. A inteligência e a moral estão ali, a moral é importante. Nós precisamos ter uma moral ética para que nós consigamos compor, para nós evoluirmos. Deus quer que o progresso de todas as suas criaturas nada fique impune.
Quer dizer que Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Deus não é culpado de nada do que nós somos. Muito pelo contrário, Ele quer que nós, como se eu fosse meu filho, eu quero que ele cresça. E Deus assim o quer. Tá certo? Conclui-se que o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. E, de certa forma, esses erros são alertas para evitar o futuro tais desgosto. Então, o homem é punido pelo que ele cometeu. E ele vai dar contas dos erros que cometeu, tá certo? Nesta vida, ou evitar nessa vida, ou evitar futuramente. Se eu estou vivenciando um momento hoje, que eu lá estou com dificuldades, eu tenho que me remeter para o passado. O que eu fiz no passado? Será que eu fui uma pessoa boa? Não sei. Hoje não lembro disso, mas eu tenho a minha consciência. Eu lembro de fatos muito assim, suaves. Eu estou vendo que tem gente me perguntando, eu não vou poder responder a tudo. Na quinta-feira eu vou responder para todos, tá? Desculpa, eu não consigo, porque eu já estou com o horário mais ou menos já avançado, tá bom? Então, na próxima quinta-feira agora, eu volto no mesmo horário, às 20 horas, para responder as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Nunca é tarde para nós nos arrependermos. Uma nova jornada, novo dia que nos permite recuperar o tempo perdido, mesmo quando voltarmos para a pátria-mãe. Nunca é tarde, posso mudar a minha mente agora, não importa, ou amanhã. Nunca é tarde para nós fazermos uma contemplação. Se eu estou vivendo aqui hoje e eu preciso melhorar hoje para evitar o amanhã, se eu quero amanhã ter uma vida, para que eu quero ser um pouco mais feliz do que eu sou hoje, eu preciso trabalhar hoje, no presente, porque o resultado do que eu fizer hoje será no meu futuro. E não é, e futuro pode ser tanto aqui na Terra como desencarnado, ou na próxima oportunidade ocorrer. As causas de outras vidas são aquelas que da mesma forma deixamos de corrigi-las. É isso mesmo. As próximas vidas que eu terei, se eu não corrigir agora, elas vão piorar. Então, as causas anteriores das aflições. Agora sim, agora entra na causa no anterior. Exemplo: perda de seres queridos e dos que sustentam a família, outros acidentes que não há causa de prevenção, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença, deformidades, idiotia e etc. E o que dizer das crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Esses são os problemas que nenhuma filosofia pode explicar até agora, porque agora a gente já sabe o porquê disso. Perda de seres queridos. Todos nós estamos aqui numa passagem. Todos nós vamos perder entes queridos e nós temos que entender. E não devemos lamentar, ficar ali anos e anos lamentando a morte de quem quer que seja. Nós não podemos. Nós temos que evoluir, nós temos que entender que ele está retornando para a pátria-mãe, para a vida espiritual. E é aí que é o grande segredo de nós entendermos que aqui nós só estamos numa passagem, gente. E não a matéria, nós não estamos aqui para viver eternos. O nosso espírito é eterno. Este planeta é um planeta que nos dá a oportunidade de uma passagem, 2 passagens, 3, não sei quantas. Então, as causas anteriores da minha causa, né, ou perder por que uma criança com apenas 5 meses nasceu? Ele pode ter deixado na vida passada, tem uma explicação. Né? Tudo que a gente não consegue compreender neste momento, vem de uma causa anterior, que esses sim, são as aflições de vidas passadas. Aí não tem como a gente querer corrigir, né? Se eu vim com um problema visual, eu não foi culpa minha nesta vida, agora precisa ver o que eu fiz na vida passada, o que eu aprontei lá para vir com o problema da cegueira. Princípio: todo efeito tem uma causa. Olha, todo efeito tem uma causa. E como a causa vem sempre antes do efeito, está na vida anterior, justiça de Deus.
Toda causa tem um efeito. Se eu não consigo identificar esta causa nesta vida, ela veio de uma outra vida. Se eu quero que a minha vida futura não tenha uma causa, o que eu tenho que fazer? Cuidar para isso. Olha que interessante. Não me deixar não levar pelas aflições atuais. O homem nem sempre é punido em sua existência presente. O homem nem sempre é punido na sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. Aquele que sofre está expiando pelos erros passados. Aquele que sofre está expiando pelas vidas passadas. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque errei. Caramba, desculpa a expressão, mas quando eu digo perdoa, Senhor, pelo que eu só tenho hoje um problema físico, me perdoa, Senhor. Que loucura é essa? Eu vou agradecer a Deus por ter problema? É isso que a doutrina vem nos explicar. Se eu tenho hoje uma aflição, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho algum problema, isso está me dizendo que me remete para quê? Porque eu tenho um problema, eu tive problema no passado. Então, cada um de nós, gente, olha um ponto importante desta reunião. Ninguém deve ficar aflito porque não sabe o que fez no passado. E nem se transformar numa pessoa triste por estar com algum problema hoje. Deus está dando a oportunidade para todos nós. E nós somos criaturas diferentes, em graus diferentes de evolução. Se eu estou querendo evoluir, o meu vizinho não quer, na próxima nós vamos ter diferença. Então, que eu saiba compreender isso e lutar para que na próxima encarnação eu não precisa vou viver apenas alguns meses, vir com algum problema físico e outras coisas mais. Aí que é a grande verdade das nossas vidas. Eu tenho que entender o que eu estou passeando hoje e por quê, da causa. Qual foi a causa? Não tem causa. A causa, eu não sei, ela é conhecida, foi uma causa passada. Então essa aflição, sim, tem origem no passado. E é isso que nós temos que despertar e entender. E lutar para corrigir, para que ela não se estenda mais uma vida ainda, para que a gente não complique mais o futuro. Assim, pela pluralidade das existências, o que é pluralidade? É as minhas encarnações. Na pluralidade das minhas existências e da destinação da Terra, como um mundo expiatório, se explicam os absurdos que a divisão da felicidade e da infelicidade se apresentam entre os bons e os maus neste mundo. Assim compreenderemos que cada um tem aquilo que merece, sem prejuízo do que está reservado no mundo dos espíritos. A justiça de Deus nunca falha. Cada um tem aquilo que merece, mas não é por isso que eu vou deixar de ajudá-lo. Entra a caridade, eu posso mudar isso. Não é porque eu estou numa situação difícil, gente, não significa que eu não posso mudar esta existência. Posso, lógico que eu posso. Eu posso mudar totalmente a minha forma de pensar e de compreender, e eu posso mudar agora, se eu quiser, a minha vida futura. Ela não está perdida. Então, a justiça de Deus nunca falha. E nós temos aquilo que nós merecemos agora. Eu mereço isso, então eu vou, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está me dando neste exato momento. Muito obrigado pelos meus pensamentos, por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu tenho desgosto. Obrigado, porque eu estou aprendendo. No mundo de expiação e provas, eu tenho que conviver com o mal para entender o que eu preciso me corrigir. Não esqueçam disso. Daí trabalhamos hoje para a nossa melhor amanhã. Tem que trabalhar hoje, para amanhã ser diferente. Deus dá ao homem a oportunidade de reparação e não condena irremediavelmente pela primeira falta. Deus nos dá a oportunidade de reparar. Ele sempre vai dar-nos a oportunidade. Deus é justo.
Ele nunca vai nos deixar abandonados. Por isso a lei da reencarnação. Por isso que nós temos a terceira revelação da doutrina espírita, que nos dá esse ensinamento, que nós vamos melhorar, nós vamos progredir de acordo com as minhas vindas para cá. E cada momento que eu tenho, qualquer doença que eu tenho, qualquer dificuldade que nós temos, se eu não acho a causa agora, está no passado. Mas não vamos deixar tudo porque... Não, a causa passada. Não. Como eu li logo no primeiro, muita coisa nós somos os responsáveis. Sim. E temos que fazer diferente. A maioria de nossos sofrimentos são escolhidos por nós. Maria! Para repassar o nosso... Aí vai uma aula de não sei quantos dias. Quando eu estou na espiritualidade e quando eu tenho discernimento do esclarecimento, eu sei o que eu deixei de fazer. O que eu deixei? Poxa, então eu preciso voltar para a Terra. Eu quero fazer tudo mais um pouco. E aí chega São Pedro para nós falar, calma, que você está fazendo a primeira ainda de várias listas, você não consegue absorver a primeira. Mas quem escolhe as minhas, por que eu escolho as minhas necessidades? De vir de um jeito ou do outro? Porque eu quero progredir o mais rápido possível. Enquanto eu estou encarnado, eu estou evoluindo. Lá eu tenho esse discernimento. Aqui eu esqueci, tenho a minha consciência. Então, nós escolhemos muitas das vezes aquilo que eu quero passar para eu recuperar as minhas faltas passadas. Esquecimento do passado, gente. Vamos lá. Se Deus lançou o véu sobre nós, é porque isso deve ser útil. Por quê? Você já pensou se eu preciso recuperar uma falha minha com a minha esposa ou com meu filho? E se ele no passado foi um tremendo de um inimigo meu? Como é que eu vou me dar bem com ele sabendo tudo aquilo que ele fez no passado? Então, hoje, eu deixei isso para o passado, esqueci, estou amando ele hoje. Olha que bonito isso. Se o espírito muitas vezes nasce no mesmo meio que viveu numa mesma vida, aqui está dizendo o seguinte: o porquê que nós sempre estamos na mesma família, estamos vivendo sempre na mesma comunidade. Por quê? Se eu fiz o mal para o meu filho hoje, isso vai ficar em aberto? Não. Na próxima vez eu vou ter as consequências de ter feito alguma coisa para ele. Por isso que nós estamos, a maioria das vezes, reencarnando no mesmo meio que nós vivemos, principalmente na família. O esquecimento somente é na vida corpórea. Quando a gente retorna para o plano espiritual, nós nos lembramos da última encarnação, e isso só depois do momento de evolução que eu esteja lá na espiritualidade. E para terminar, o último, que eu vou correr mais um pouquinho, faltam alguns minutinhos, motivos da resignação. Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, pois estão pagando suas dívidas, e se ao invés de pagá-las nesta vida, postergá-las, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, a cada nova falta aumenta a dívida, nesta ou na próxima vida. O que significa que eu escrevi aqui? Se eu quiser postergar, se eu não quiser aceitar o que eu preciso nesta vida, eu vou deixar para outra. E eu vou demorar mais ainda para o meu progresso. Se eu estou aprendendo, evoluindo, se esse é o meu foco, né? Como dizia aquele outro, o meu foco é evoluir. Se eu deixar de evoluir agora que eu estou encarnado, na minha melhor encarnação, que é agora, que eu estou tendo a condição de ter o entendimento do que está acontecendo comigo e aceitar e agradecer por aquilo que eu estou fazendo e tentar melhorar, eu estou progredindo. Agora, se eu não quiser aceitar, sou às vezes muito infeliz, que é um tema da continuação desse capítulo, que é a questão o suicídio e a loucura, que nós vamos deixar para a próxima segunda-feira. Eu pioro mais ainda a minha condição. Aí que me complica mais. Então eu vou levar mais tempo para eu conseguir talvez sair desse planeta ou permanecer nele numa outra condição.
Aceitar com resignação os infortúnios para melhor viver e entender o que se passa para diminuir nossas dívidas futuras. Saibamos sofrer, saibamos entender. Se nós conseguirmos entender o sofrimento atual, isso passa desapercebido. Se nós aceitarmos que isso está sendo bom para mim, qualquer dificuldade que eu tenha, eu vou aceitar e vou seguir em frente. Por isso, motivos da resignação. Nós temos que estar resignados para evoluir, aceitar o que Deus está me colocando agora. Não fique olhando para o vizinho que tem algo mais, ou para a direita ou para a esquerda, ou aquele que está sorrindo. Olha para você, se resigne, seja mais você e procure evoluir agora, nesse instante, amanhã, nesse instante, ou agora. Não deixe para a próxima encarnação, não, como muitos falam. Nós devemos encarar nossas dificuldades atuais para termos um futuro melhor. Agora vem assim, o homem adquire uma calma e uma resignação quanto das dificuldades atuais. São úteis à sua saúde, do corpo quanto da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Nós precisamos ter calma, resignação, aceitar, entender, estudar, ouvir, compreender, seguir numa forma plena, sem se desesperar, que vai acabar tudo. Não precisa, gente. Nós estamos aqui aprendendo. Se eu tenho que, cada um tem a sua. Se eu vejo aquele que está com uma dificuldade, como a gente sempre vê hoje, pessoas que não têm nem sequer dormem no meio da rua, eu não posso me comover com aquilo, mas eu posso ajudar. Eu não preciso ficar só, não, esse é problema dele. Mas eu, pessoalmente, eu preciso compreender isso. Eu preciso entender que tudo vai depender de mim agora para a minha evolução. Então, Jesus nos colocou a paciência, a resignação, todos aqueles ensinamentos que nós precisamos. Gente, eu estourei demais, mas infelizmente não teve jeito. É um tema muito longo e, como eu disse, na quinta-feira, tá? Eu tenho me colocado lá por 1 hora. Se vocês formularem perguntas e se estender por mais 1 hora, não tem problema. Eu vou estar lá, eu vou estar em casa, o tempo que for preciso para responder tudo aquilo que for necessário. E voltando um pouco, esse capítulo ainda continua com outros subtítulos importantíssimos, que talvez eu ou a Vanice, na próxima segunda-feira, damos continuidade, tá bom? Se no nosso live da casa, na quinta-feira, eu conseguir adiantar um pouquinho, eu continuo, mas nós vamos dar continuidade até nós terminarmos todo esse capítulo que é de extrema importância. Meus amigos, muito boa noite a todos, muito obrigado por terem me ouvido. Eu me desculpo porque eu tentei fazer esse resumo o mais rápido possível, mas o tema ele é importante e valeu a pena a gente ler para nós entendermos. E estarei quinta-feira à disposição de todos vocês para que qualquer dúvida que ficou a gente possa esclarecer. Muita paz para todos, um beijo no coração de vocês e a nossa companheira irá fazer agora o nosso passe coletivo. Muita paz a todos, que assim seja. Olá, voltei. Muita informação, né? Por isso que nós sempre falamos que, se possível, dê uma lida, porque assim a gente já está com uma base, né, para estar ouvindo a argumentação da pessoa que vem aqui falar para a gente. Mas como ele falou, nós vamos dar continuidade a este capítulo, que é um capítulo longo e que merece toda a nossa atenção. Então vamos encerrar a nossa noite fazendo uma pequena meditação, tá? Então eu convido vocês que, como eu já disse, coloquem a água aí do lado e vamos fechar os nossos olhos, respirando várias vezes, relaxando o corpo, tranquilizando a mente. E agora nós nos visualizamos no topo de uma montanha. E tem à nossa frente um rio.
muito extenso de águas cristalinas. E nós entramos num barquinho que está ali à margem e nós vamos descendo vagarosamente este rio, contemplando a natureza ao redor. E nós entramos num campo extenso com lindas flores violetas, cor de violeta, um campo repleto, e este violeta intenso nos chama a atenção e nos envolve pelo topo da nossa cabeça, formando como que uma coroa logo acima da nossa cabeça, uma coroa de flores violetas que delicadamente vai adentrando pela nossa cabeça. E o nosso barquinho continua descendo vagarosamente este rio. E agora nos vemos à frente de um lindo campo de hortênsias, hortênsias cor índigo, que é um azul forte. E este azul índigo penetra carinhosamente pelo nosso chakra frontal e vai nos trazendo amplitude em nossos pensamentos, vai trazendo força e coragem, determinação, compreensão da vida. E nestas águas tranquilas, o nosso barquinho continua sua viagem, passando agora por um campo verde com uma infinidade de borboletas azuis, azul da cor do céu. E estas borboletas brincam ao nosso redor, formando um belo colar em torno da nossa garganta, ali onde existe o chakra laríngeo. E esta cor intensa, esse azul celeste, permeia toda a nossa garganta, trazendo equilíbrio, fazendo com que a nossa expressão seja sincera e amorosa, verdadeira. E neste campo lindo, adentra em nosso barco um amigo, um novo passageiro, que é o Mestre Jesus. Ele nos fará companhia agora durante esta viagem. E o nosso barquinho continua adentrando um novo campo de lindas rosas cor-de-rosa, de um rosa suave que vai nos envolvendo na região do coração, no nosso chakra cardíaco, fazendo com que nós intensifiquemos o sentimento de gratidão, fazendo com que o amor do Mestre nos penetre o coração, envolvendo o nosso chakra tímico também, fortalecendo a nossa imunidade, trazendo uma vontade de praticar o perdão. E assim vai nesta viagem este barquinho, conduzido agora pelo Mestre dos Mestres, vai adentrando um campo de girassóis,
lindos girassóis amarelos, que nos traz a energia da aceitação no chakra gástrico, fazendo com que aceitemos os desafios da nossa vida com compreensão, com amorosidade. O próximo campo onde nós adentramos, nós podemos observar lindos crisântemos laranjas, que permeiam então o nosso chakra genésico, trazendo vitalidade, fortalecendo a nossa criatividade, nos trazendo vontade de viver a vida plenamente. Agora o nosso barquinho adentra um último campo de flores, lindas rosas vermelhas, banhadas pelo dourado do sol, que intensifica este vermelho, nos trazendo a vontade de viver, a alegria pela vida, adentrando pelo nosso chakra básico. Esta energia vai subindo amorosamente pela nossa coluna vertebral, em forma de espiral, potencializando todos os nossos chakras e emanando pelo coronário, vai nos envolvendo com este arco-íris de cores e de energias salutares que nos traz o equilíbrio, que nos fortalece o corpo, a mente e o espírito, que nos traz a harmonia plena e que nos coloca no aqui e agora. E este barquinho, que já terminou a sua viagem, se transforma numa linda águia, nos levando para o alto, onde podemos contemplar este planeta maravilhoso. Adentramos então uma linda nuvem muito branca, onde aquele passageiro amoroso se despede de nós com um abraço e o mais lindo dos sorrisos. E então esta águia nos conduz para o solo, nos trazendo para este momento maravilhoso que nós escolhemos para viver, para aprender, para crescer e para se iluminar. Gratidão profunda. Vagarosamente nós abrimos os nossos olhos e nos enxergamos em nós, encaixados e gratos pela noite de hoje, que nos trouxe luz para a mente, fortalecimento para o nosso espírito, e que possamos continuar nessa atmosfera suave, leve, que tenhamos uma noite abençoada, que o nosso corpo possa repousar e que amanhã nós estejamos fortes para enfrentar todos os desafios. Então, nosso próximo encontro é na quinta-feira, onde vocês poderão trazer dúvidas sobre o assunto que foi falado hoje e possamos ampliar aí os nossos estudos e os nossos conhecimentos. Muito obrigada, gratidão.